Você acha que decide, mas a maior parte das suas decisões já aconteceu antes de você perceber, antes do seu eu racional abrir a boca, antes do pensamento ficar claro, antes da justificativa aparecer. Existe algo na sua mente que decide por você, e o mais assustador é que ele usa a sua voz. Ele fala com o seu tom. Ele usa as suas palavras. E por isso você jura que é escolha, quando na verdade é um reflexo. Você já sentiu isso? Você reage rápido demais. Você se defende antes de ser atacado. Você compra antes de pensar. Você aceita antes de avaliar. Você desiste antes de tentar. Você fala sim para não gerar conflito. Você fala não para não se expor. E depois, alguns minutos mais tarde, vem aquela frase: por que eu fiz isso? Pois é, porque não foi você do jeito que você imagina. Foi o piloto automático. Foi o porão. Foi o sistema antigo que aprendeu a te proteger e nunca foi atualizado. E esse vídeo importa por um motivo simples. Se você não enxerga quem decide por você, você passa a vida inteira tentando mudar com força de vontade e volta para o mesmo lugar. Você pode ter meta, plano, motivação, mas se o seu cérebro já decidiu que aquilo é perigoso, ele vai te puxar de volta com uma desculpa elegante. E você vai aplaudir a própria prisão achando que é prudência. Agora respira e presta atenção, porque eu vou te mostrar como essa decisão acontece, porque ela parece intuição, porque ela parece meu jeito, e como você começa a recuperar o controle no único lugar onde o controle realmente existe, no microsegundo antes da reação. Primeiro, entende uma verdade desconfortável. O seu cérebro não está tentando te fazer feliz. Ele está tentando te manter vivo. Ele prefere familiar ao melhor, prefere repetição ao risco, prefere previsibilidade ao novo. E para fazer isso, ele usa atalhos. Ele cria respostas prontas que economizam energia e evitam dor. Só que essas respostas prontas não perguntam o que eu quero agora. Elas perguntam o que me manteve seguro antes. E o antes pode ser infância, adolescência, um relacionamento, um trauma, um ambiente. E é aí que começa o segredo. Você não decide primeiro com pensamento. Você decide com emoção e corpo. O corpo interpreta o ambiente. O sistema nervoso diz seguro ou ameaça. A amígdala dispara ou não dispara. E só depois a consciência chega com uma história. A consciência não é o piloto em muitos momentos. Ela é o narrador. Quer uma prova simples? Pensa num momento em que alguém disse uma frase e você sentiu algo antes de entender. Seu peito apertou, seu rosto esquentou, sua mão suou, você ficou irritado, ou você se fechou, e só depois você pensou: ah, eu fiquei assim porque... Essa explicação veio depois. A decisão emocional veio antes. Esse algo que decide por você antes de você pensar é um conjunto de 3 coisas: filtros, gatilhos e identidade. E quando essas 3 coisas se alinham, você reage como se estivesse programado, porque está. O primeiro motor é o filtro. A cada segundo você recebe informação demais. O cérebro precisa cortar. Ele decide o que você vai notar e o que vai ignorar. Só que esse filtro não é neutro. Ele é moldado pelo que você acredita e pelo que você teme. Se você carrega a crença "ninguém me valoriza", você vai notar sinais de desvalorização. Se carrega "o mundo é perigoso", você vai notar ameaça. Se carrega "eu não sou suficiente", você vai notar comparação. E aí você chama isso de realidade. Mas na verdade, é lente. Por isso 2 pessoas entram na mesma sala e uma se sente pequena e a outra se sente em casa. O lugar é igual. O filtro é diferente. Uma entra com "eu preciso me provar". A outra entra com "eu posso existir".
E o filtro decide a realidade que cada uma vai viver naquele lugar. O segundo motor é o gatilho. O gatilho é aquele microevento que aciona uma resposta antiga. Um tom de voz, um silêncio, um olhar, uma cobrança, um elogio, uma sensação de ser observado. E o corpo dispara antes da cabeça. Você acha que está pensando rápido, mas muitas vezes você está lembrando rápido. Você está revivendo uma emoção antiga num cenário novo. Vou te dar um exemplo. Tem gente que ouve crítica e imediatamente vira defesa. Não porque a crítica seja enorme, mas porque, lá atrás, crítica significava humilhação. Então o corpo aprende. Crítica é o perigo. E hoje, qualquer observação vira ameaça. A pessoa se fecha, ataca, ironiza, some. Depois diz: eu sou direto, eu sou assim. Mas não é jeito, é alarme. O terceiro motor é a identidade. Identidade é a história que você repete sobre quem você é. E o cérebro defende essa história como se defendesse a vida. Se você se vê como alguém que não termina, você vai abandonar no meio. Se vê como azarado, você vai transformar chance em prova de azar. Se vê como quem sempre estraga, vai sabotar quando começa a dar certo. Porque o cérebro prefere estar certo do que estar livre. Ele prefere confirmar a identidade do que arriscar o desconhecido. E aqui vem a parte que quase ninguém aceita. Você não mantém hábitos. Você mantém a identidade que os hábitos sustentam. Por isso você muda por uma semana e depois volta. Você está tentando viver como outra pessoa sem ter virado essa pessoa por dentro. E o sistema antigo puxa de volta. Agora vamos para a parte mais misteriosa. Por que parece tão inevitável? Por que você sente que não teve escolha? Porque esse processo é rápido, automático e recompensador. O cérebro ama reduzir tensão. Então, quando o gatilho aparece, o padrão aparece e você obedece. Você sente alívio. Talvez um alívio pequeno, quase imperceptível. Mas o cérebro registra. Isso funcionou. Procrastinar funcionou. Evitar funcionou. Controlar funcionou. Agradar funcionou. Se anestesiar funcionou. E aí ele repete, e repete, e repete, até você chamar de personalidade. Quer ver isso acontecendo? Presta atenção no que você faz quando sente desconforto. Não quando tudo está bem, quando o desconforto sobe. Você pega o celular, você come, você faz piada, você fica agressivo, você se explica demais, você some. Esse é o seu padrão. Esse é o seu algo decidindo por você. E o mais traiçoeiro, ele não fala, eu estou com medo. Ele fala, não é o momento. Ele não fala, eu me sinto pequeno. Ele fala, isso é besteira. Ele não fala, eu não quero ser visto. Ele fala, eu sou reservado. Ele não fala, eu não quero assumir. Ele fala, eu sou perfeccionista. O medo se veste de lógica. E você respeita a fantasia. Agora eu quero te levar para uma cena muito comum. Você tem uma ideia, um projeto, um plano. Você sente uma chama. Só que quando chega a hora de agir, surge uma sensação estranha. Um aperto, um peso, um barulho interno dizendo depois. E você vai. Você faz outra coisa. Você promete que amanhã começa. Amanhã vira semana. Semana vira mês. E você chama isso de falta de disciplina. Mas por trás é uma decisão invisível. Não se exponha. Não arrisque. Não fracasse em público. Não seja julgado. E aí eu te pergunto, quantas coisas você deixou morrer antes mesmo de nascer? Só para evitar um desconforto que dura 5 minutos? Agora vem o pico emocional, porque eu quero que isso te atinja de verdade. Imagina que esse algo continue decidindo por você pelos próximos 5 anos, sem você perceber. Do mesmo jeito, nos mesmos gatilhos. Imagina quantos nãos você vai dizer por medo, quantos sims você vai dizer para não desagradar.
Quantas oportunidades você vai chamar de "não era para mim"? Quantos relacionamentos você vai repetir com o mesmo padrão? Quantas vezes você vai prometer e voltar para o mesmo lugar? E no final, você vai olhar para trás e chamar de destino, quando na verdade foi só um sistema automático vencendo todos os dias. Assusta? Deveria. Porque o maior risco não é falhar. O maior risco é viver uma vida inteira como efeito colateral de programações antigas. Mas agora vem a parte que liberta. Se isso foi aprendido, isso pode ser reaprendido. Você não precisa vencer a mente. Você precisa treinar o ponto certo. E o ponto certo é o microsegundo. Primeiro, você precisa enxergar o microsegundo antes da reação, o instante em que o corpo muda, o instante em que a mão vai para o celular, o instante em que você ia se justificar, o instante em que você ia fugir. Esse microsegundo é a porta entre você e o programa. Se você vê a porta, você pode escolher. Se você não vê, você só atravessa. Segundo, você precisa nomear o padrão. Em vez de "eu sou assim", você diz "isso é um padrão", "isso é um comando", "isso é um alarme". Você separa você do programa. Parece simples, mas é cirúrgico. Porque enquanto você se confundir com o programa, você vai defendê-lo como identidade. Terceiro, você precisa criar microprovas novas. O cérebro muda por evidência, não por promessa. Pequenas evidências repetidas. Se o seu padrão é fugir, a microprova é ficar mais 1 minuto. Se o padrão é agradar, a microprova é um não calmo. Se o padrão é se calar, a microprova é falar uma frase a mais. Se o padrão é começar e não terminar, a microprova é terminar algo pequeno hoje, não amanhã, hoje. Porque o cérebro aprende com o presente. E aqui tem um detalhe que muita gente ignora. Microprova precisa ter emoção. Você precisa sentir, no corpo, que você está atravessando um alarme. Não é confortável, mas é exatamente aí que o treino acontece. Se você só faz quando está fácil, você não está reprogramando. Você está confirmando. Agora, como você descobre qual é o algo que decide por você? Faz um mapa rápido. Por uma semana, observa 3 coisas. Primeiro, seu ponto de fuga. Qual é a primeira coisa que você faz quando sente desconforto? Segundo, o gatilho. O que estava acontecendo segundos antes? Terceiro, a frase crua. O que você diz por dentro naquele instante? Não a frase bonita, a frase verdadeira. Vão rir de mim. Eu vou estragar. Eu não sou bom. Ninguém me prioriza. Se eu falar, vai dar ruim. Essa frase é o comando. Quando você encontrar essa frase, você vai perceber algo assustador. Ela aparece em várias áreas: trabalho, dinheiro, amor, corpo, disciplina. O cenário muda, a frase é a mesma. E aí você entende, não são 1000 problemas. É um programa. E tem um acelerador que fala a língua do subconsciente. Ensaio. Antes de dormir por 7 dias, você escolhe um gatilho que te derruba e se vê respondendo diferente. 2 minutos. Você se vê respirando, ficando presente, fazendo a microprova. Sente no corpo. O cérebro aprende por repetição, imagem e emoção. O que você ensaia, você facilita. E o que você facilita, você faz quando a vida apertar. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta, sem romantizar. Qual é a situação em que você sempre reage igual? Qual é o gatilho que te puxa? Qual é o algo que decide por você antes de você pensar? Pode ser medo de ser visto, pode ser necessidade de agradar, pode ser fuga, pode ser controle, pode ser comparação, pode ser autossabotagem quando começa a dar certo. Escolhe um, porque enquanto não tem nome, manda. Comenta aqui embaixo qual foi o comando que você identificou em você. Uma frase só. Isso parece pequeno, mas muda o jogo, porque quando você coloca em palavras, você tira do porão e coloca na luz.
E se você quer continuar essa série e aprender a quebrar esses comandos um por um, se inscreve no canal, porque a partir daqui a gente vai transformar reação em escolha, automático em consciência e piloto automático em direção. Guarda isso para terminar. A coisa que decide por você antes de você pensar só manda enquanto você chama a obediência de meu jeito. No dia em que você enxerga, você volta para o volante. E quando você volta para o volante, a história muda.